prof! Meu nome é Michele e esse é o Conselho de Classe Podcast, o seu podcast sobre educação. Aqui é um espaço para a gente compartilhar práticas pedagógicas e conhecimento. Hoje o episódio vai falar sobre inteligência artificial na educação. Bom, vocês já sabem que a inteligência artificial ela está dominando todo o mercado e toda a sociedade, em muitos aspectos. No aspecto comercial, na indústria, enfim, na ciência. Então, é claro que na educação esse movimento também traria transformações profundas, em diversos processos dentro da cadeia educacional. Bom, e aí, quando a gente pensa em inteligência artificial na educação, o que a gente precisa levar em conta? Quais são os benefícios da inteligência artificial bem aplicada no contexto escolar? Quais são os desafios dessa implementação? Então, primeiro de tudo, acho interessante a gente conceituar que a inteligência artificial, na verdade, é um mecanismo em que você tem uma máquina programada com um certo volume de dados e ela é programada para fazer associações e aí gerando respostas a partir da interação com o usuário, Então, as inteligências artificiais que a gente tem maior contato, que são as mais famosas aí, elas são construídas e o processo de interação com o usuário geralmente são por meio de chatbots. Que é ali aquela caixinha de texto em que você vai digitando o que você precisa e ela vai respondendo conforme a forma que ela foi ensinada, e conforme o banco de dados a que ela tem acesso. Bom, e aí, o que acontece? O que essa inteligência artificial tem trazido de importante? Quais são os inputs dentro da educação que tem trago de benefício para a educação? Então, assim, com a inteligência artificial, dá para a gente fazer, por exemplo, uma aprendizagem personalizada. Então, por exemplo, você consegue pegar aquele conteúdo e definir níveis de aprendizagem para ele, ou se não, as empresas de educação que produzem, que fabricam, constroem produtos para a educação, elas desenvolvem ferramentas que elas vão ali interagindo com o usuário, não por meio de chatbots, às vezes sim, às vezes não, mas ela vai entendendo o nível de conhecimento daquele usuário e ela vai conseguindo ali, por meio da trilha, por meio da aprendizagem personalizada e guiando o estudante para chegar no objetivo, no conhecimento que ele precisa alcançar ou no nível de habilidade que ele precisa alcançar. Bom, com a inteligência artificial também dá os professores, por exemplo, conseguirem automatizar tarefas que são administrativas e tarefas muitas vezes que são pedagógicas ali, mas que são pedagógicas de repetição. Como assim? Por exemplo, a gente tem algumas IAs que são capazes de corrigir redações, de propor relatórios a partir dos dados em que são apresentados para ela. Então, isso ela nos ajuda no sentido de propor um diagnóstico individualizado daquele aluno. E aí isso facilita para a gente tomar decisões pedagógicas, Às vezes de avançar com conteúdo ou não avançar com conteúdo. Outra coisa também que a gente usa a inteligência artificial para isso, depois eu até tenho um recado no final desse podcast, é que com a inteligência artificial a gente consegue criar conteúdo educacional inteligente. Como assim? Quando a gente faz a transposição didática na sala de aula, a gente pega aquele conteúdo de mundo e transforma em conteúdo ali para que os alunos possam aprender, enfim. A gente alinha, a gente transforma aquele conteúdo de uma forma que o estudante vá compreender. A gente pode, por exemplo, colocar diversas maneiras, elencar, ou distribuir esse mesmo conteúdo de diversas maneiras diferentes. Então, você consegue apresentar o conteúdo, por exemplo, numa aula e no final propor aquele mesmo conteúdo por meio de um mapa mental, ou propor aquele conteúdo por meio de perguntas e respostas. Então, você consegue criar um conteúdo inteligente. Outra proposta também é utilizar, e aí depois eu vou falar algumas coisas sobre isso para vocês também, mas a gente consegue criar
elementos interativos por meio daquele conhecimento que a gente quer passar para o estudante. Então, a gente consegue transformar aquele conteúdo em interatividade, um conteúdo inteligente, com imagens, às vezes com informações, o que, sem o uso dessa tecnologia, fica um pouco mais, menos interativo, menos engajador, vamos dizer assim. Outra coisa também é que quando a gente tem, como a gente tem um grande volume de dados, né, os alunos, eles fornecem para a gente muitos dados de desempenho, de acerto de erro, de lacunas de aprendizagem, ou de desafios que eles conseguem superar, habilidades que eles alcançam, né, então esses volumes de dados, eles conseguem ser processados, eles conseguem ser apresentados para a gente com maior eficiência utilizando a inteligência artificial. E também, um outro ponto que eu acho muito bacana é que a gente consegue utilizar também a inteligência artificial como ferramenta de apoio para os atendimentos educacionais especializados e também para fazer adaptações de conteúdo. Nossa, gente, isso é fantástico. Por exemplo, tem aquele aluno que ele tem dificuldade de ler textos muito grandes, que ele se perde. Então, você pode criar a atividade de uma forma em que a interação que ele vai fazer com o texto, ela é facilitada. Então, a gente pode pedir ela, por exemplo, apresentar um texto já com as palavras-chave, já fazer cards de contexto, né, de significado de palavras. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer com inteligência artificial. Quais são os problemas do uso da inteligência artificial na escola? Né, a gente precisa pensar, e aí eu provoco os professores a pensar sobre isso, a questão, por exemplo, do viés algorítmico. O que é isso? Bom, pensa assim, a inteligência artificial ela é um processamento de informações, né? Então é um conjunto de máquinas ali que elas combinam dados e produzem outros dados. Então, dependendo do tipo de dado que você está colocando, ela vai colocar um tipo de resposta. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão aí do viés, né, do viés algorítmico. Que tipo de dados você está fornecendo para essa inteligência artificial processar? Outra coisa também é a questão da segurança de dados. Então, as empresas que disponibilizam inteligência artificial para os usuários, elas pedem, né, elas alertam a todo momento que você não deve compartilhar conteúdo sensível, né, dados, nome de aluno, documentação, porque isso aí né, realmente, isso foge do escopo, às vezes, da própria inteligência artificial, garantir a segurança desses dados. Outro ponto importante, e aí eu tenho um recado no final do vídeo sobre isso, é que não adianta nada esse processo de inteligência artificial invadir, né, as nossas salas de aula se nós professores, não estarmos preparados para lidar com isso, né? Então é importante que a gente se atente a essa necessidade de se preparar. E aí muitas vezes a gente não consegue ficar dependendo da rede que a gente trabalha para poder se preparar, né? Então esse é um apontamento importante de se fazer. Outro fator é que a gente não pode, eu acho que nem como professor, e nem levar essa postura para o aluno dessa superdependência de inteligência artificial, né? Então a gente não pode ficar tão dependente assim, eu vou resolver tudo com a inteligência artificial. A gente precisa pensar que a inteligência artificial ela é um apoio, ela é um suporte, assim como a tecnologia na escola também, para o nosso trabalho, e que a gente precisa saber realmente o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, o que a gente está estudando, enfim. A gente precisa dominar aquilo até para saber qualificar aquelas informações que a inteligência artificial ela dá para a gente, né? Bom, como que a gente observa isso na escola, né? Eu tenho visto, eu principalmente como professora de português, tenho visto que os alunos têm usado muito, quer dizer, agora não pode celular mais, então ano passado eu vivi muito isso. Os alunos usando inteligência artificial para fazer as produções textuais, mas assim, não no sentido de ajudar, de trazer brainstorming, de trazer conteúdo para que ele desenvolva no texto, para trazer o texto pronto mesmo. Escreve um texto aí de 4 parágrafos dissertativos sobre tal coisa, e ela dá, e eles vão lá e copia. Então, assim, eu acho muito interessante trazer isso para a sala de aula, e eu estava até vendo alguns
alguns reels que tratavam justamente de um experimento que fizeram, e eu participei de um workshop há poucos dias sobre inteligência artificial que fizeram o mesmo experimento. O que fizeram? Pegaram uma situação, problema, um caso, e aí a gente dividiram lá a sala em dois momentos, né? Dividiram os grupos, e aí a primeira atividade era: resolva este problema sem usar a inteligência artificial. Se você não tivesse, como você solucionaria esse problema? Então aí o pessoal foi ali, né, tentando elencar soluções e até processos para poder desenvolver aquele problema. E aí, num segundo momento, eles pediram para resolver o mesmo problema utilizando inteligência artificial. E aí depois eles compararam os dois momentos. E, gente, pasmem, quando houve essa comparação, os resultados eram muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. A diferença é que, como a inteligência artificial ela é um mecanismo rápido e que ela tem uma ampla gama de informações à sua disposição, é lógico que até a estrutura da resposta ela é muito melhor. Só que, se você perguntasse ali no final daquele workshop, gente, então como que vocês solucionariam esse problema? Ou perguntasse daqui a 2 semanas, se tivesse feito a atividade só com a artificial, só com a inteligência, as pessoas não saberiam o que elas, né, qual era a melhor forma de resolver aquela questão, e elas não saberiam nem pensar sobre isso, se não fosse oportunizado o momento sem inteligência artificial. E o que isso significa? Significa que a inteligência artificial é um ótimo suporte para ser utilizado em sala de aula, desde que tenha-se em mente que ele é um facilitador dos processos de ensino-aprendizagem, dos processos de montagem de aula. O que a gente não pode fazer é esquecer que a gente também precisa ser crítico o suficiente e que a gente precisa também testar as nossas habilidades de resolução de problema e de construção de material. Por quê? Porque o que fica ao longo do tempo, né, na nossa mente, no nosso conhecimento, é justamente aquilo que a gente processou cognitivamente, e não que a gente inseriu um comando e ele trouxe. Então, com essa reflexão que eu faço, eu quero que vocês entendam assim, que inteligência artificial é muito legal, é muito bom. Eu acho que para os nossos processos, principalmente processos repetitivos e técnicos, é uma maravilha. Porém, a gente não pode perder de vista, e eu acho que a gente precisa colocar isso para os estudantes, que a nossa capacidade de criação e a nossa capacidade de processar as informações, ela precisa ser mantida, porque é essa capacidade de processar as informações que garantem que nós vamos aprender de fato. Então, e esse processo cognitivo do pensar sobre algo, de resolver um problema, e aqui eu tô falando de resolver um problema, mas é amplo isso, tá, gente? É desenvolver uma atividade, um texto, enfim. Eu coloquei resolução de problema para simplificar, tá? Mas o desafio de sala de aula, ele precisa dessa etapa cognitiva para ele fazer sentido, tá? E aí isso é interessante, nós como educadores termos consciência, e isso é interessante também vocês inserirem no modelo de prática, no modelo de sala de aula, no modelo de gestão e de desenvolvimento de habilidades que vocês discutem em sala de aula. Isso é muito importante ser colocado, porque ele precisa entender que não é fazer uma pesquisa, não é só enfiar na inteligência artificial e copiar a resposta. Mas é o processo com que chegou, e esse processamento de informação do ser humano, que momento da sala de aula vai ter esse processamento? Então, essa é a dica. Será que lá, quando você utiliza a inteligência artificial com os estudantes, existe um momento em que ele precisa processar a informação? Ou ele está só construindo com a máquina, ou só a máquina construindo, né? Então, escreva pra gente nas nossas redes sociais, escreva pra gente aqui nos comentários do YouTube, ou ainda no nosso principal agregador de podcast, se você está ouvindo esse podcast, tá?
E se você é secretário de educação e deseja potencializar os resultados do IDEB, só que sem surtar os professores, tá? Que a gente tem visto isso, né? O uso de plataformas excessivas e a cobrança pelos índices de avaliações externas estão deixando os professores doentes, né? Mas, ó, isso aí dá para fazer um podcast só sobre isso, tá? Enfim, mas se você é secretário de educação e você deseja desenvolver essa mentalidade dos seus professores com metodologias inovativas de aprendizagem. Nós temos formação, nós temos workshops exclusivos, nós temos palestra e assessoria pedagógica também para te ajudar nesse processo. Para as aulas dos professores serem mais engajadoras, os alunos serem protagonistas no processo e você garantir que não só o índice melhore, mas que o processo de ensino-aprendizagem também cumpra o seu dever de fato. E se você é professor, né, sozinho ali, sentiu que você precisa dinamizar as suas aulas, você precisa melhorar a sua prática, vem com a gente também, porque a gente tem curso, workshop, a gente vai lançar daqui a uns meses aí ainda, estou terminando de preparar, um curso de metodologias inovativas da aprendizagem, que está muito legal, que vai dar várias ferramentas para vocês e várias dicas de como vocês podem potencializar as aulas de vocês. Então, para isso, visite nosso site www.profexperience.com, ok? Eu espero o seu comentário e te vejo no próximo episódio.